1º de março de 2021, aniversário do Rio de Janeiro, 456 anos na cidade do Rio de Janeiro. Talvez você não saiba, mas a cidade recebeu o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei de Portugal, que na época era Dom Sebastião, e esse nome tem ali uma pegadinha, porque os portugueses, quando entraram na Baía de Guanabara, em 1502, pensaram ali que ia ser um rio. Mas isso não é o tema da nossa conversa de hoje, da nossa fala de hoje, mas eu comecei a refletir sobre essa cidade. Sou carioca, filho de uma capixaba com um paulista. Eu amo essa cidade. Confesso que em alguns momentos já pensei, talvez, em morar fora, mas me encanta eu poderia ir à praia à noite, por mais que às vezes seja calor, o clima ele é agradável. Gosto do carioca e apesar ali dos nossos problemas, e temos muitos problemas, mas nós somos uma boa cidade, querido por muitos, amado e lugar escolhido para outros que não são daqui morar. Outras pessoas de diversas regiões do Brasil, estrangeiros que residem aqui. A nossa cidade é a chamada Cidade Maravilhosa, ou, como dizem, abençoada por Deus e bonita por natureza. Tá, pastor? Essa seria o vídeo de devocional, não um vídeo de história ou de engrandecimento do Rio de Janeiro. Você está certo. Então eu estava pensando sobre essa cidade e comecei a pensar sobre a Bíblia e me lembrei de uma cidade também. Uma cidade que foi fundada no Antigo Testamento por Davi. Davi, quando consolida o seu reinado, ele olha para a cidade de Jebus, dos Jebuseiros, e vê que fica no alto monte, e ela estrategicamente era bem vista. Ela seria capital do seu reinado. Capital. Rio de Janeiro também foi capital. E Davi conquista aquela cidade, e ali ele funda Jerusalém, ou a cidade de Davi. Se você digitar em pesquisa da Bíblia, Jerusalém, você vai ver inúmeras passagens. Por ali passaram inúmeros profetas. Por ali foi um polo extremamente importante e cultural, extremamente relevante na história do mundo, até hoje. Assim que Israel foi fundado, após a Segunda Guerra Mundial, o plano era que a cidade de Jerusalém ela fosse ali uma cidade do mundo, não de um povo, porque havia disputas entre Israel e os muçulmanos. Jerusalém era especial. Jerusalém é especial. E interessante que nós vamos ter alguns versículos emblemáticos que talvez lembrem um pouco o Rio de Janeiro. Ezequiel 16, 2. Filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis. Sim, Jerusalém também passou por momentos difíceis. E se a gente para e pensa hoje no Rio de Janeiro, há práticas que não vão de acordo com aquilo que Deus quer. Aqui, infelizmente, somos também conhecidos pelo país do carnaval, onde as pessoas se lançam numa semana durante um ano e se permitem ser algo totalmente avesso àquilo que a palavra diz. É interessante que lá em Ezequiel Deus está falando para Jerusalém, aquela cidade especial, confronte a prática detestáveis ali. Mas também em Isaías, Deus vai falar: cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. Ainda que esteja em ruínas, o Senhor irá resgatar. O nosso Rio de Janeiro, ainda que sofrido, machucado, temeroso, difícil muitas vezes ver o jornal do meio-dia, mesmo que estando em ruínas, quando pensamos em Deus, quando nos voltamos a Deus, nós podemos crer que Ele tem resgatado. E Ele pode resgatar o nosso Rio de Janeiro, as nossas vidas. E por último, Lucas 2, 11. Hoje, na cidade de Davi, Jerusalém, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E é isso que importa.
É isso que importa. Lógico que são cidades diferentes, continentes diferentes, mas eu quero fazer aqui uma brincadeira, uma analogia, porque aquela cidade especial nasceu o Salvador. E aquele Salvador não foi da cidade de Davi. Aquele Salvador não foi somente do povo de Israel, mas foi Salvador do Rio de Janeiro, foi Salvador de Paris, de Washington, de Sydney, de Joanesburgo na África. O Salvador nasceu. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje na cidade de Rio de Janeiro nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E agora eu pergunto a você como igreja, você tem celebrado o nascimento do seu Salvador no dia de hoje? Você tem se importado, você tem se empenhado em fazer nascer o Salvador da vida daqueles que não conhecem a Cristo ainda no dia de hoje? 456 anos na nossa cidade. Quantas vezes o Salvador foi reconhecido e adorado nesses 456 dias? Eu espero que todos os dias, desde o nascimento dessa cidade, Jesus possa ter nascido. Hoje é o dia que nasceu o Salvador, porque hoje nós estamos aqui falando dele. Hoje podemos pregar o nome dele. Você que está vendo esse vídeo, se você não conhece Jesus, ele nasceu. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Salvador. Aquele que cuida, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se importa, aquele que se dá, aquele que morre por amor. Esse é o nosso Salvador, que tem cuidado de nós. Na cidade de Davi, que nasceu o Salvador, que é o Salvador da humanidade. Este é o nosso Pai. Então que no dia de hoje nós possamos celebrar que na cidade maravilhosa, sim, abençoada por Deus, nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador na minha vida, nasceu o Salvador na sua vida, nasceu o Salvador da Igreja Batista do Calvário. E nós temos honrado a esse nome. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque hoje fazem 456 anos da nossa cidade. Deus, sara a nossa nação, Pai. Deus, o Rio de Janeiro tem sofrido muito, Deus, com a sua política, sofrido muito, Senhor Jesus, com as suas mazelas, com as suas práticas detestáveis, tem sofrido em todas as esferas. Mas nós, a Igreja do Senhor, estamos aqui, Senhor Jesus. Nós, a Igreja do Senhor, estamos presentes, ó Pai. Eu te peço, Deus, abençoe, Deus, a nossa convenção batista carioca. Deus, sustenta a nossa convenção, importância a ela, Senhor Jesus. Abençoe as igrejas, ó Pai, que estão situadas nesse estado, Pai, que assim o Senhor as levantou, Senhor Jesus. Abençoe os pastores, ó Pai. Deus, aqueles acometidos de doença, de depressão, de luta. Salva e capacita os pastores, ó Pai. Nos dê, Deus, como igreja, o senso de urgência, a saber que o Senhor nasceu. Isso faz toda a diferença. Cuide de nós como igreja, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Eu te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amada igreja.